na tela porque vamos escalar o Cruzeiro, hein? Vamos tentar escalar o Cruzeiro aqui para o jogo contra o Mirassol. Vamos começar do gol. Vamos começar de onde não há problema, né? Vamos começar de onde não há problema. Vamos colocar aqui Cássio. Vamos lá. Fabrício Bruno. E Vidalba. Para ser bem dinâmico e para a gente ganhar tempo. Pronto, já começaram os problemas. Caio Fábio, fique à vontade. Lateral esquerda ou direita. Fique à vontade, Caio Fábio. Já começamos. Valu, na lateral esquerda eu consigo confiar no Cauã, principalmente depois do teste de fogo que ele teve contra o Fluminense no Maracanã. É um garoto que já teve mais de um jogo no profissional, mas aquele jogo em especial, para mim, mudou um pouco a perspectiva do Cauã dentro desse elenco do Cruzeiro, né? Então é o substituto natural do Kaique. E aí, do outro lado, é difícil. Acho que qualquer nome que o Jardim escolher talvez venha fazer a gente a torcer um pouco o nariz, mas não tem para onde correr, né? Porque ele não tem as duas principais opções na lateral direita e nem aquele que seria a principal opção para improvisar, no caso o Lucas Romero. Eu iria de Jonathan Jesus, daria mais uma chance para o Jonathan, que já teve seus minutos com o Jardim, tem um certo entrosamento aí com a primeira linha, principalmente se tratando de Fabrício Bruno, Vidalba, então partiria aí para o Jonathan, esperando que ele faça uma partida bem melhor do que foi contra o Red Bull Bragantino. E ali era um Cruzeiro ainda sendo maturado, né? Agora já é um time mais consolidado, então isso pode influenciar também. Então, Jonathan Jesus como lateral direito e do outro lado, Cauã Praxis na lateral esquerda. A Rafa, vou perguntar lateral esquerdo só para o protocolo, mas pode seguir, viu, Rafa? Basicamente a mãe do Cauã Prates, né? A segunda mãe dele. Isso mesmo. Até pelas opções que o Jardim tem e visando o que ele já fez ao longo da temporada, eu acredito que vai ter Cauã na esquerda e Jonathan Jesus na direita. Me surpreenderia muito se fosse de outra forma. Eu também estou fechado com os amigos nessa. Totalmente fechado com os amigos nessas opções. Vamos escalar Lucas Silva, né? Sem sombra de dúvidas, aqui. E agora, Rafa? Valu, até ontem você tocou nesse assunto, eu acabei não falando porque a gente estava com o tempo meio corrido. Mas para mim, se o Wallace não puder jogar esse jogo, ele não pode estar no elenco do Cruzeiro. Porque se você perde o seu primeiro volante titular para uma partida e o seu primeiro volante reserva imediato não pode fazer 90 minutos, há algo de errado. Então eu acredito que o Wallace vai jogar. Mas se ele não jogar, eu entendo que o Cruzeiro, aí eu concordo com o que a Amanda falou ontem, precisa buscar um primeiro volante, precisa negociar o Wallace, porque não vejo sentido em improvisar um outro atleta ali. O Eduardo já foi dupla com o Lucas Silva, mas num contexto de um adversário muito diferente, que era o Sport, um time muito, mas muito mais frágil que o Mirassol. Então, é o Wallace e a ver o que acontece, né? Mas se não for utilizado, o Cruzeiro realmente precisa começar a buscar um clube para ele. Eu entendo todos os pontos que a Rafa colocou, mas mesmo assim eu iria com o Eduardo. Confio mais numa dupla Lucas Silva e Eduardo em um jogo duro do que a presença do Wallace ao lado do Lucas Silva. O Wallace que inclusive teve minutos pela última vez contra o Juventude, né, entrando na reta final da partida. Depois disso não jogou mais. Eduardo e Lucas têm um certo entrosamento. Essa dupla me agradou quando jogou. Vai ter um desafio maior, né? Se o Jardim realmente optar pelo Eduardo ao lado do Lucas, é um desafio maior do que os antecedentes. Mas mesmo assim, ficaria com o Eduardo. Eu também iria de Eduardo aqui ao lado do Lucas Silva. Bom, vamos pular o problema? Vamos. Então,
Vamos fazer ali como os mangás sugerem. Vamos de Caio Jorge. Por pouco, hein, Wilton? É porque ele não te deu uma brechinha, né? Se você pudesse, fala a verdade. Tirar o artilheiro do campeonato? Fala a verdade. Eu sei. Você tava coçando aqui, ó, o lugar do cartão amarelo, mas não deu. Não deu, Wilton. KJ tá no jogo. Matheus Pereira. Certo, Rafa e Caio? Certo. Boa. Matheus Pereira. Lado esquerdo do meio-campo, Caio Fábio. Wanderson, né? Manutenção do Wanderson pelo lado esquerdo. Fez um bom jogo contra o Santos, o Wanderson. Deu assistência, né? Você viu, né, Rafa? Ele falou meio assim: Wanderson, né? Você tá louco? Só no começo. Já tem problema demais, né, cara? Eu entendi. Valu, você pensa raro. Mas, enfim, não tem muito mistério. O Wanderson fez uma partida legal contra o Santos. Eu acho que contra o CRB teve seus bons momentos também. E em um cenário que a gente vai ter uma certa dificuldade pelo lado direito, acho que é ainda mais importante a presença dele pela esquerda. Já temos problemas demais, já são 4 titulares fora, então é Wanderson, certamente. Já temos problemas demais. Wanderson mais 10. Boa. Agora, pessoal, 10 segundos de silêncio para o nosso amigo Caio Fábio ter a palavra. Jogou primeiro para mim. Meu Deus do céu. Sem o Christian nesse time é um problemaço. E o pior, Respira fundo. Calma. Eu pedi 10 segundos de silêncio. Foi para você poder recobrar. Não temos Christian, que é muito sério. E aí, Caio? Desfalque seríssimo. Por ele, pelo que ele é capaz de fazer e também pelo substituto. Eu tenho muita dúvida, viu, Valu? O Matheus Henrique fez aquela função contra o Santos, né? Eu ainda tô sentindo muita falta de ritmo por parte do Matheus Henrique. Confesso que não gostei do jogo dele contra o Santos, mas é um cara que tem muito crédito, até porque tá retornando. Prefiro ele do que o Marquinhos para fazer o lado direito. Penso com carinho de novo no trio ofensivo, na presença do Gabi, claro. Aí seria o Matheus Pereira deslocado para a direita e o Gabi por dentro. Só que a gente, infelizmente, vê em alguns momentos que não dá certo. Ou, pelo menos, não deu certo, né? Não quer dizer que nunca vai dar certo. Já chega. Eu tô cansado de ver pessoas entrando aqui no escritório para fazer inventário e saírem pior do que... Eu acho que eu iria no Matheus Henrique. Mas tendo o Gabigol aí como uma opção direta a ele. Mas pelo menos para manter esse esquema que costuma dar mais jogo no que pensa o Leonardo Jardim, colocaria o Matheus Henrique com a opção pela direita. Valu, eu também iria de Mateuzinho e acho que ele vai de Mateuzinho o tempo que ele puder jogar em alto nível e aí depois você pensa numa troca, mas acho que até pela qualidade dele é quem dentro do elenco supriria melhor essa ausência, que é uma baita ausência, tá? O Christian é o motorzinho e é o termômetro dessa equipe para mim. Quando não tá num bom dia, normalmente o time sente muito. Então olha uma ausência assim complexa, né? Só Caio Fábio que sente falta, não. Eu também vou sentir muita falta. Todos nós sentiremos, e aquela, né? Já é um problema. Eu tô muito de acordo com você, Rafa, e a gente torce para que essa semana, né, de treinos, ele voltou, participou pouco ainda, mas que possa dar a ele uma condição de sair. Acho que se o Matheus Henrique sair, conseguir jogar 55, 60 minutos, já é melhor do que, de repente, 90 minutos de uma outra situação, né? E torcendo para que ele, quem sabe, volte a jogar no seu grande nível, né?
pelo menos tecnicamente, né, pessoal? A gente tem que ter um pouco de paciência, mas que eu confio muito na capacidade dele. Ele é um cara que faz boas leituras de jogo. O Matheus Henrique, um jogador bem inteligente. Então, confio muito nessa capacidade, do Matheus Henrique por ali. Tela, porque vamos escalar o Cruzeiro, hein? Vamos tentar escalar o Cruzeiro aqui para o jogo contra o Mirassol. Vamos começar do gol. Vamos começar de onde não há problema, né? Vamos colocar aqui Cássio. Vamos lá. Fabrício Bruno. E Vidalba. Para ser bem dinâmico e para a gente ganhar tempo. Pronto, já começaram os problemas. Caio Fábio, fique à vontade. Lateral esquerda ou direita. Fique à vontade, Caio Fábio. Já começamos. Valu, na lateral esquerda, eu consigo confiar no Cauã, principalmente depois do teste de fogo que ele teve contra o Fluminense no Maracanã. É um garoto que já teve mais de um jogo no profissional, mas aquele jogo em especial, para mim, mudou um pouco a perspectiva do Cauã dentro desse elenco do Cruzeiro, né? Então é o substituto natural do Kaique. E aí do outro lado é difícil. Acho que qualquer nome que o Jardim escolher talvez venha fazer a gente a torcer um pouco o nariz, mas não tem para onde correr, né? Porque ele não tem as duas principais opções na lateral direita e nem aquele que seria a principal opção para improvisar, no caso o Lucas Romero. Eu iria de Jonathan Jesus, daria mais uma chance para o Jonathan, que já teve seus minutos com o Jardim, tem um certo entrosamento aí com a primeira linha, principalmente se tratando de Fabrício Bruno, Vidalba, então partiria aí para o Jonathan, esperando que ele faça uma partida bem melhor do que foi contra o Red Bull Bragantino. E ali era um Cruzeiro ainda sendo maturado, né? Agora já é um time mais consolidado, então isso pode influenciar também. Então, Jonathan Jesus como lateral direito e do outro lado o Cauã Prates na lateral esquerda. A Rafa, eu vou perguntar lateral esquerdo só para um protocolo, mas pode seguir, viu, Rafa? Basicamente a mãe do Cauã Prates, né? A segunda mãe dele. Isso mesmo. Até pelas opções que o Jardim tem e visando o que ele já fez ao longo da temporada, eu acredito que vai ter Cauã na esquerda e Jonathan Jesus na direita. Me surpreenderia muito se fosse de outra forma. Eu também estou fechado com os amigos nessa. Totalmente fechado com os amigos nessas opções. Vamos escalar Lucas Silva, né? Sem sombra de dúvidas, aqui. E agora, Rafa? Valu, até ontem você tocou nesse assunto, eu acabei não falando porque a gente estava com o tempo meio corrido. Mas para mim, se o Wallace não puder jogar esse jogo, ele não pode estar no elenco do Cruzeiro. Porque se você perde o seu primeiro volante titular para uma partida e o seu primeiro volante reserva imediato não pode fazer 90 minutos, há algo de errado. Então eu acredito que o Wallace vai jogar. Mas se ele não jogar, eu entendo que o Cruzeiro, aí eu concordo com o que a Amanda falou ontem, precisa buscar um primeiro volante, precisa negociar o Wallace, porque não vejo sentido em improvisar um outro atleta ali. O Eduardo já foi dupla com o Lucas Silva, mas num contexto de um adversário muito diferente, que era o Sport, um time muito, mas muito mais frágil que o Mirassol. Então, é o Wallace e a ver o que acontece, né? Mas se não for utilizado, o Cruzeiro realmente precisa começar a buscar um clube para ele. Eu entendo todos os pontos que a Rafa colocou, mas mesmo assim eu iria com o Eduardo. Confio mais numa dupla Lucas Silva e Eduardo em um jogo duro do que a presença do Wallace ao lado do Lucas Silva. O Wallace que inclusive teve minutos pela última vez contra o Juventude, né, entrando na reta final da partida. Depois disso não jogou mais. Eduardo e Lucas têm um certo entrosamento,
Essa dupla me agradou quando jogou. Vai ter um desafio maior, né? Se o Jardim realmente optar pelo Eduardo ao lado do Lucas, é um desafio maior do que os antecedentes, mas mesmo assim ficaria com o Eduardo. Eu também iria de Eduardo aqui, ao lado do Lucas Silva. Bom, vamos pular o problema? Vamos. Então, vamos fazer ali como os mangás sugerem. Vamos de Caio Jorge. Por pouco, hein, Wilton? É porque ele não te deu uma brechinha, né? Se você pudesse, fala a verdade. Tirar o artilheiro do campeonato? Fala a verdade. Eu sei. Você tava coçando aqui, ó, o lugar do cartão amarelo, mas não deu. Não deu, Wilton. KJ tá no jogo. Matheus Pereira. Certo, Rafa e Caio? Certo. Boa. Matheus Pereira. Lado esquerdo do meio-campo, Caio Fábio. Wanderson, né? Manutenção do Wanderson pelo lado esquerdo. Fez um bom jogo contra o Santos, o Wanderson. Deu assistência, né? Você viu, né, Rafa? Ele falou meio assim: Wanderson, né? Você tá louco? Só no começo. Já tem problema demais, né, cara? Eu entendi. Ah, Malu, você pensa raro. Mas enfim, não tem muito mistério. O Wanderson fez uma partida legal contra o Santos. Eu acho que contra o CRB teve seus bons momentos também. E em um cenário que a gente vai ter uma certa dificuldade pelo lado direito, acho que é ainda mais importante a presença dele pela esquerda. Já temos problemas demais. Já são 4 titulares fora, então é Wanderson, certamente. Já temos problemas demais. Wanderson mais 10. Boa. Agora, pessoal. 10 segundos de silêncio para o nosso amigo Caio Fábio ter a palavra. Jogou primeiro para mim. Meu Deus do céu. Sem o Christian nesse time é um problemaço. E o pior, respira fundo, respira fundo, calma. Eu pedi 10 segundos de silêncio. Foi para você poder recobrar. Não temos Christian, que é muito sério. E aí, Caio? Desfalque seríssimo. Por ele, pelo que ele é capaz de fazer e também pelo substituto. Eu tenho muita dúvida, viu, Valu? O Matheus Henrique fez aquela função contra o Santos, né? Eu ainda tô sentindo muita falta de ritmo por parte do Matheus Henrique. Confesso que não gostei do jogo dele contra o Santos, mas é um cara que tem muito crédito, até porque tá retornando. Prefiro ele do que o Marquinhos para fazer o lado direito. Penso com carinho de novo no trio ofensivo, na presença do Gabi, claro. Aí seria o Matheus Pereira deslocado para a direita e o Gabi por dentro. Só que a gente, infelizmente, vê alguns momentos que não dá certo. Ou pelo menos não deu certo, né? Não quer dizer que nunca vai dar certo. Já chega. Eu tô cansado de ver pessoas entrando aqui no escritório para fazer inventário e saírem pior do que... Eu acho que eu iria no Matheus Henrique. Mas tendo o Gabigol aí como uma opção direta a ele. Mas pelo menos para manter esse esquema que costuma dar mais jogo no que pensa o Leonardo Jardim, colocaria o Matheus Henrique como opção pela direita. Valu, eu também iria de Mateuzinho e acho que ele vai de Mateuzinho o tempo que ele puder jogar em alto nível, e aí depois você pensa numa troca, mas acho que até pela qualidade dele é quem dentro do elenco supriria melhor essa ausência, que é uma baita ausência, tá? O Christian é o motorzinho e é o termômetro dessa equipe para mim. Quando não tá num bom dia, normalmente o time sente muito. Então olha, uma ausência assim complexa, né? Só Caio Fábio que sente falta, não. Eu também vou sentir muita falta. Todos nós sentiremos, e aquela, né? Já é um problema
eu estou muito de acordo com você, Rafa, e a gente torce para que essa semana, né, de treinos, ele voltou, participou pouco ainda, mas que possa dar a ele uma condição de sair. Acho que se o Matheus Henrique sair, conseguir jogar 55, 60 minutos, já é melhor do que, de repente, 90 minutos de uma outra situação, né? E torcendo para que ele, quem sabe, volte a jogar no seu grande nível, né? Pelo menos tecnicamente, né, pessoal? A gente tem que ter um pouco de paciência, mas que eu confio muito na capacidade dele. Ele é um cara que faz boas leituras de jogo, o Matheus Henrique, um jogador bem inteligente. Então, confio muito nessa capacidade, do Matheus Henrique por ali.